Hoje estamos aqui mais uma vez, né, um ano depois praticamente, professor, e é um prazer recebê-lo aqui novamente, né, de forma virtual, é claro, né, por conta de tudo esse momento que a gente está vivendo, e é com uma honra, né, com uma honra receber o professor Alcides Scarga. E eu vou ler aqui, né, o currículo do professor, né, embora dispensa apresentações, mas é importante a gente ler e dizer, né, o que o professor vem fazendo, a caminhada dele ao longo desses anos aí, né, defendendo o ensino, defendendo a pedagogia do esporte, defendendo a educação física de uma forma geral. O professor Alcides Scaglia é livre docente em pedagogia do esporte e pedagogia do jogo pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, doutor em pedagogia do movimento, mestre em pedagogia do esporte, licenciado e bacharel em educação física pela Unicamp, tem experiências na área de educação física e esportes, desenvolvendo estudos, projetos e pesquisas na área de educação física escolar, jogos e pedagogia do esporte, com ênfase em metodologia do ensino, aprendizado, treinamento dos jogos coletivos de invasão, futebol, da iniciação ao treinamento e pedagogia do jogo. Atualmente é docente da Faculdade de Ciências Aplicadas no curso de Ciências do Esporte da Universidade de Campinas, corresponsável pelas pesquisas do LEP, Laboratório de Estudos em Pesquisas do Esporte. Líder do grupo de pesquisas LEP-FUT, docente pleno no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Professor, mais uma vez, né, uma honra recebê-lo aqui e esteja à vontade aí para a gente dialogar e falar sobre a educação. Ô, Theo, primeiro, formalmente, boa tarde a todos e todas. É mais uma vez, na verdade, uma grande honra estar de novo com vocês, um grupo que tem trabalhado muito, que tem feito a diferença aí no Vale, né, e que tem já há um bom tempo produzindo, estimulando a troca de conhecimento, produzindo conhecimento e conseguindo reunir, né, nesse evento que tem eu não sei a quantidade, quantas edições já tivemos? 3 edições, né? Essa é a terceira? Essa é a terceira. Ele começou em 2018 e de forma presencial, e aí tivemos a ideia nossa era fazer bianual, né? Mas aí com a pandemia a gente fez um primeiro e ficou muito legal o resultado, né? E aí rolou, né? Agora É vamos muito ver bom. depois que do pós-pandemia o que a gente decide em fazer com o evento, mas ele vai continuar anual, né? Não sabemos se conseguiremos fazer presencial ou à distância. Muito bom, muito bom. Theo, eu preparei aqui a minha fala e vou tentar fazer uma fala mais sintética e, e conseguir fechar um pouco as discussões e tentar abrir no final para a gente poder conversar. Eu sei que a gente tem um limite de tempo e eu não quero extrapolar esse tempo. Então, até para que eu possa me organizar no tempo, eu vou já projetar os slides e aí os slides meio que me controlam. Senão hoje eu fico falando demais e você sabe que eu tenho um problema, né, Theo, de falar demais. Então, isso não pode acontecer. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí você me diz, Theo, se compartilhou, tá? Tá. Compartilhou. Vou colocar aí. Então, estamos aqui. Em meio ao tema do evento, eu pensei que talvez um enfoque importante nessa discussão seria falar um pouco de processos de ensino, né? Eu acho que hoje a pedagogia do esporte tem acumulado conhecimentos que nos permitam poder conversar um pouco melhor sobre os processos de ensino. Eu acho que é momento.
Eu acho que a educação física passou muito tempo criticando o esporte, pouco tempo tendo coragem de investir no esporte e, na verdade, entender o esporte, né? Nós precisamos investir cada vez mais nos processos pedagógicos que envolvem a formação com o esporte. Então, a pedagogia do esporte tem contribuído muito nesse campo, né? E eu quero trazer um pouco dessa reflexão. E, como eu disse, é uma síntese. Nós, quando fazemos uma palestra, como organizamos uma fala em uma palestra, em um tempo curto, óbvio que a minha fala ela é mais provocativa do que uma aula. Uma palestra nunca é uma aula. Uma palestra é uma provocação, na verdade, um convite para que a gente continue a discutir em outros espaços. Então, entendam que eu não vou dar conta de necessariamente dar uma aula sobre esse tema, mas sim poder iniciar uma conversa sobre esse tema. E já que esse tema nasce da provocação que o TEL e o grupo do Instituto colocam para o evento, que é o ensino do esporte após a pandemia, eu queria fazer, antes de entrar especificamente na minha fala, uma consideração inicial que eu vejo muito necessária. Não sei o quanto as pessoas já se deram conta disso, mas eu acho que estão começando a se dar conta agora. Nós estamos fechando, ainda bem, graças à competência da ciência na produção rápida de vacinas e da superação do negacionismo, nós estamos vencendo a pandemia e estamos nos preparando para o retorno. Foram quase 2 anos, 1 ano e meio de confinamento. E agora, com essa abertura, todas as crianças, todas as famílias, todos os pais estão meio desesperados e com razão da imobilidade que esse 1 ano e meio, que esse tempo, 1 ano e meio, quase 2 anos, de tela provocou nas crianças, provocou nos jovens. Conversando semana passada, ministrando uma palestra semana passada com a professora Vânia Hernandes, ela dizia que lá no projeto dela de basquete, a Vânia, vocês devem se recordar, quem tem curso de datilografia com certeza se recorda da Vânia, jogadora de basquete, ela dizia que no projeto dela em Sorocaba, já na primeira semana, houve um aumento expressivo de matrículas de alunos querendo jogar basquetebol. Então, ela tinha X, ela passou na primeira semana a ter 4x o número de alunos. E isso, eu não tenho dúvida, será a realidade nos próximos meses. Logo, nós, professores que ensinamos esporte, vamos receber uma quantidade muito grande de alunos. E isso é muito bom. Por quê? Porque é o momento da gente entender, não só da gente entender, mas da gente mostrar para a sociedade que nós estamos preparados para acolher esses jovens e mostrar aos jovens e aos pais que o esporte, que a prática esportiva, que a aprendizagem no esporte, ela não é limitada ao alto rendimento. Ela não pode mais, nós temos que imediatamente superar as crenças e fazer com que se desapareça da cabeça de todo mundo aquela imagem de triângulo que muitas vezes representa, ou deveríamos estar no passado, né, representava o processo de ensino e treino do esporte. Ou seja, aquela ideia de pirâmide, uma ideia de pirâmide, uma imagem de pirâmide que tinha uma base pequena, uma base alargada de entrada na prática esportiva, só que imediatamente na sequência
ela vai sendo, as crianças vão sendo excluídas do processo e só ficando aqueles que têm ali uma maior capacidade de adaptação para chegar ao alto rendimento. O esporte não é voltado para o alto rendimento. A iniciação esportiva não é voltada ao alto rendimento. Então, de posse dessas considerações iniciais, é que eu pensei e organizei a minha fala. Então, a minha fala vai exatamente no sentido de mostrar que nós temos condições de superar essa crença de que esporte só visa o alto rendimento. Então, para isso, eu quero começar exatamente a partir dessa provocação. O que é esporte? Né? Qual o conceito de esporte? E aí, para a gente entender o conceito de esporte, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa voltar no movimento de esportivização. No momento ali, no século XIX, no século XIX, onde se inicia esse processo, esse movimento de esportivização. E esse movimento de esportivização, ele, historicamente, é muito importante de ser entendido. E não tenho dúvida que hoje a principal disciplina na escola ou em qualquer lugar deveria ser história, porque a história nos ajuda a entender o presente. Não que o presente seja simplesmente uma reprodução, um reviver do passado, em hipótese alguma, mas no momento em que eu entendo o meu passado, eu consigo ressignificar esse passado. E esse esporte precisa urgentemente ser ressignificado. Né? Eu gosto de pensar esse movimento de esportivização, que não vai dar conta da gente teorizar sobre ele, porque exatamente o tempo nos impede, mas, para ser sintético, eu gosto de pensar esse movimento de esportivização a partir dessa garatuja. Quem é da educação sabe o que significa uma garatuja. Né? No âmbito digital, eu chamo isso aqui de uma garatuja digital. Eu peço desculpa à nova geração que domina a arte da edição, que domina a possibilidade de conseguir fazer belos PowerPoints, belas imagens. Infelizmente, eu sou do curso da datilografia, então eu sou da época em que a gente só conseguia fazer esses desenhos, e quando saía essa figura aqui, você ficava feliz da vida, porque, nossa, eu consegui representar por imagem um monte de palavras que eu queria explicar. Então, isso é um pouco o que eu fiz aqui. Isso aqui é uma figura que está lá na minha tese de doutorado. E essa figura, ela procura explicar de forma sintética um pouco o movimento de esportivização, óbvio, pautado no futebol, mas o futebol é um dos esportes que surgiram nessa mesma época, nesse mesmo movimento, nesse mesmo momento histórico. Então, falar de futebol é falar do surgimento de todos os esportes. E aí, como que o futebol surgiu? O futebol não surgiu ao acaso. O futebol surgiu a partir do imbricar de inúmeros jogos, brincadeiras de bola com os pés que existiam antes do esporte futebol. Então, uma quantidade imensa de jogos de bola com os pés, e é muito legal estudar a história dos jogos de bola com os pés. Você vai ver diferentes períodos históricos, diferentes momentos históricos, diferentes nações, diferentes motivações, mas que está lá o jogo de bola com os pés presente. Então, essas inúmeras brincadeiras de bola com os pés, em interação com uma sociedade inglesa que vivia a efervescência do século XIX, ou seja, o movimento da Revolução Industrial, onde essa sociedade estava se modificando. Essa sociedade se modificando, obviamente, impulsiona a modificação das escolas. As escolas estavam se modificando, porque antes a escola, que era simplesmente destinada a uma classe social, né, principalmente apenas a monarquia, agora a escola abre para a burguesia, ou seja, aqueles que antes eram vistos como alguém que produzia e vendia as suas manufaturas, agora essa burguesia, ela não produz mais por manufatura, ela produz por
pelo processo de industrialização. Logo, sobra o tempo. O filho que antes tinha que ajudar na manufatura daquilo que a família ia vender, agora, como isso é feito por máquinas e por empregados, o filho do burguês, ele tem o seu tempo ocioso. Então, o filho do burguês vai para a escola. Então, a escola agora começa a receber, se amplia a entrada de pessoas, de jovens na escola. E essa escola precisa saber o que fazer com esses jovens. E um dos pontos altos e importantes naquele momento para a escola era exatamente a perspectiva da disciplina, né? E a escola inglesa, principalmente, descobriu que os jogos têm um grande potencial para disciplinar os alunos. Óbvio que eu estou falando num tempo histórico. Eu não necessariamente defendo e gosto dessa lógica de pensar o jogo como disciplinador. Mas eu estou contando a história, e essa história é que levou a escola a olhar os jogos e trazer esses jogos para a escola. Assim, nós temos um imbricar de jogos populares que existiam, uma sociedade inglesa em transformação, uma escola em transformação, e jogadores que são os alunos da escola que aprendiam os jogos populares e agora trazem esse jogo para dentro da escola. No imbricar de todos esses elementos aqui, de todas essas estruturas, você tem o surgimento do futebol. Mas eu poderia falar que tudo isso também gerou o basquete. O basquete não necessariamente é assim, mas o atletismo é assim, outras modalidades esportivas são assim. Por que eu estou falando que o basquete não é assim, que talvez o handebol não seja assim? Porque o basquete, ele não necessariamente tem uma origem clara de jogos e brincadeiras, mas ele está presente nesse movimento, e o basquete ele é construído já com essa finalidade, né? Então você tem a ACM, a Associação Cristã de Moços, imbuídas e entendendo esse processo, elas começam a criar jogos que acabam virando jogos esportivos. Assim surge o futebol. Esse é o movimento de surgimento do futebol. Se vocês quiserem entender isso a partir de uma outra forma de linguagem, é muito interessante essa série que está disponível no Netflix, The English Game, que vai mostrar o que acontece com esses jogadores nesta sociedade inglesa no momento em que eles usurpam os jogos tradicionais, transformando os jogos tradicionais em apenas um jogo, o jogo esportivo. Esse jogo, futebol, passa, então, a ser conhecido como esporte. Por quê? Porque ele tem as suas regras delimitadas, rígidas e por meio de convenção, estabelecidas e regidas por uma associação. Então, você tem o surgimento do esporte futebol, como o surgimento de outros esportes. Então, os outros jogos, brincadeiras, simplesmente foram base para o surgimento do futebol. Porém, antes de eu fazer uma digressão importante sobre o que é jogo, né, para que a gente entenda essa lógica, o que eu estou chamando de jogo, o que eu estou chamando de brincadeira, o que eu estou chamando de esporte. Isso é muito importante para a sequência das nossas aulas, para a sequência da nossa discussão aqui. Mas vejam o seguinte, do mesmo modo que o futebol surgiu pelo imbricar dessas condições, esse futebol vai ser ressignificado. Olha que ponto interessante. O futebol, em meio às condições externas, os jogadores e a sociedade no qual o futebol chega, o futebol vai se espalhando, principalmente se pensar esses jogadores enquanto crianças, esse futebol passa pelo processo inverso. Se jogos e brincadeiras possibilitaram o estabelecimento do futebol ou foram a base
para a construção do futebol, a sequência histórica, ou seja, no momento em que esse futebol sai da Inglaterra e começa a influenciar, por meio do processo de colonização, os países dos quais a Inglaterra tinha contato, ou então os filhos dos industriais, os filhos da burguesia de outros países que foram estudar na Inglaterra, no momento em que eles voltam aos seus países de origem, eles carregam a bola e o livro de regras. É assim que Charles Miller vai trazer o futebol enquanto esporte para o nosso país. Então, no momento em que Charles Miller traz o futebol aqui, outros trazem o futebol, levam o futebol para outros países, você tem um processo que é o mesmo que deu origem ao futebol, só que agora inverso. Esse futebol passa a receber influência da sociedade e dos jogadores que o recebeu. Logo, esse futebol começa a dar origem a outros jogos tradicionais. É aí que surge a pelada, é aí que surge a rebatida, é aí que surge o gol caixote, é aí que surgem outros jogos derivados do futebol. Por quê? Porque o ambiente, as condições externas não possibilitavam que as regras oficiais fossem estabelecidas. Eu não tinha 11 jogadores, eu não tinha o campo com aquelas dimensões, eu não tinha um juiz, eu não tinha os equipamentos. Logo, o que eu precisava fazer? Eu precisava adaptar. Então, eu tinha o desejo de jogar futebol, mas não tinha condição de jogar o futebol. Se eu tinha o desejo, mas não tinha condição, eu criava as condições. Quando eu digo eu, estou falando das crianças, principalmente. E, obviamente, essa vontade levou à construção, à criação de inúmeros jogos tradicionais, estabelecendo a nossa cultura lúdica dos jogos de bola com os pés. Gente, entender esse processo é entender as bases da pedagogia do jogo que eu defendo. Entender esse processo é realmente conseguir fazer com que todas essas crianças que vão chegar na aula de vocês se sintam acolhidas e não fiquem reféns de terem que simplesmente buscar a rigidez da regra do esporte estabelecido. Então, aqui eu tenho a possibilidade de perceber um processo que vai agora do esporte de volta aos jogos brincadeiras. E veja, esses jogos brincadeiras desencadeiam outros processos similares ao do futebol, como aconteceu com o futsal. O futsal era um jogo brincadeira, que à medida em que ganhou destaque, começou a ser mais rigidamente regrado. Logo, ele deixa de ser um jogo brincadeira e vira o esporte futebol, um jogo com regras. Logo, a mesma coisa aconteceu, ou está acontecendo, com o beach soccer. A mesma coisa está acontecendo com o futevôlei. A mesma coisa aconteceu com o vôlei de praia. A mesma coisa aconteceu com o basquete 3x3. Assim, nós começamos a entender como se dá essa dinâmica de ressignificação desses esportes a partir da vontade de quem joga e não a partir da vontade de quem impõe a sua vontade. Porque quando você assiste o English Game, você vai ver exatamente a tentativa da nobreza impor, da aristocracia, impor os seus valores às classes populares. E as classes populares veem o esporte como uma possibilidade de manutenção da sua honra. E aí a gente tem uma discussão de valores, né? Esses valores são muito importantes de serem levados em consideração. Por quê? Porque nós não podemos simplesmente achar que esse processo de construção, de ressignificação desse esporte, ou todo esse movimento de esportivização, não tem implicações ideológicas,
não tem implicações, por exemplo, de uma forma de pensar, de uma perspectiva capitalista de mundo, de uma forma de sobrepor os poderosos ou os valores de quem tem o poder para quem não tem o poder. Ou seja, o esporte carrega em si, sim, ainda uma condição de continuar mantendo os opressores, aqueles que têm o poder, frente aos oprimidos, e criar uma relação um tanto quanto não ingênua, e sim uma relação de dominação no campo esportivo. Mas aí a gente começa a entrar, e com necessidade, em outros momentos, isso precisa acontecer com a sociologia do esporte. Por isso que nós não podemos descartar essas reflexões. A sociologia do esporte é muito cara por entendimento pedagógico, porque se nós descartarmos isso, nós vamos simplesmente estar alienando ou estaremos sendo extremamente ingênuos nesse processo de reflexão e sendo simplista, achando que as coisas acontecem simplesmente desse modo, sem uma influência ideológica por trás, sem uma dominação por trás. Então, isso é um ponto importante e uma ressalva importante a ser feita. A pedagogia precisa da religação dos saberes. Então, eu não posso simplesmente olhar isso pelo viés da sociologia, porque senão, o que acontece? Então esse é um problema? Então eu empaco e começo a falar mal do esporte, e aí a gente destrói o esporte. Aí eu também não posso cair para o outro lado e falar, não existe essa influência sociológica, então vamos esquecer tudo isso, porque é perfumaria, e vamos continuar tratando o esporte, e aí a gente vai continuar mantendo a sociedade do jeito que está, mantendo o status quo e mantendo uma elite aristocrata dizendo aquilo que a classe menos abastada deve fazer, no sentido de simplesmente continuar no seu espaço, no seu status social, sem condições de superar essa condição de oprimido. Então, isso precisa ficar muito bem colocado, senão nós vamos nos passar como pessoas ingênuas e a pedagogia do esporte não vai se mostrar subversiva como ela precisa ser. Subversiva no sentido de permitir com que as pessoas tenham a possibilidade de que, por meio da pedagogia, possam se emancipar e possam ampliar, qualificar o seu processo de humanização. Como eu disse, eu acho que isso foi um dos motes da minha fala, no ano passado, quando eu fiz a abertura deste evento com muito prazer. Então, quando eu estou falando aqui de uma digressão importante, vamos ver o seguinte, vamos abrir um parênteses, já que esse não é o foco da minha fala. É preciso, já que eu comecei a falar do que é esporte, e vocês viram que eu misturei o esporte com o jogo e misturei o esporte com brincadeira, é preciso a gente entender melhor isso. Para isso, esse parênteses. E para isso, a gente precisa entender o que é jogo. O que é jogo? Jogo é um conceito, um fenômeno em potência. O que significa um fenômeno em potência, um conceito em potência? É um conceito que, no momento em que ele se definir e se fechar, acabou o jogo. O jogo, é impossível você criar um conceito de jogo que diga o que é jogo e pronto. E aí eu vou dizer que outras coisas não são jogo. Por isso que é um conceito em potência, é um conceito que sempre está. Então o jogo não é, o jogo está. E quando a gente começa a pensar no jogo está, nós começamos a entender que a potência nos leva a sempre estarmos voltando no entendimento do que é jogo e construir um conceito não com linhas contínuas que demarquem o território, mas conceituar jogo a partir de uma linha tracejada que mostre que esse conceito sempre estará em movimento. Esse conceito sempre sofre influências. É um conceito em movimento. Então, é possível conceituar jogo, mas não se pode fechar o conceito de jogo.
Porque, simplesmente, por uma questão, a gente pode muito bem dizer que a vida é um jogo. Quando a gente fala que a vida é um jogo, olha a abrangência desse conceito. E olha quantas variáveis não estão presentes para a gente amarrar e poder dizer, sim, a vida é um jogo. Se a vida é um jogo, então eu preciso fechar esse conceito de vida enquanto jogo a partir de uma linha contínua. E aí nós vamos entender vida como jogo a partir daquilo que estiver contido dentro desse conjunto. No momento em que eu entendo que vida é jogo por meio de uma linha não contínua, mas uma linha tracejada, eu posso estar construindo e a todo momento entendendo como ou buscando explicar melhor o que é essa vida enquanto jogo. Só para mostrar o que significa essa ideia de jogo enquanto um conceito em potência e não enquanto um conceito em si. Partindo dessa perspectiva, como que a gente pode construir, então, essa delimitação tracejada do que é jogo? Como que a gente pode dizer, então, o que é jogo? Logo, a gente tem estudado e entendido o jogo a partir do ato de jogar. Para entender o ato de jogar, é necessário a gente se deslocar do entendimento do jogo, saindo da estrutura, da objetividade, para compreender o estado, a subjetividade. Olha que coisa bonita e olha que coisa importante. Construir um conceito de jogo, o que é jogo, passa pela minha subjetividade e não pela objetividade e não pela racionalização. Passa pelo campo do sensível. Logo, o ato de jogar, ele expressa a perspectiva de uma mente que organiza a tríade. Um corpo que sente, os sentidos que percebem e o cérebro que processa. O Pasquarelli, que é aí da região, nós temos discutido e construído esse conceito, tentando explorar melhor esse conceito pela perspectiva ecológica, o que nos ajuda e reforça essa ideia de que o fenômeno jogo é um potencial de experiência. O jogo, pensado na perspectiva do sensível, da subjetividade, é pura afecção. E quando a gente fala experiência, nós estamos falando experiência no sentido espinosista, no sentido deleuziano, no sentido muito bem explicado pelo filósofo Jorge Larossa. Experiência como algo que me passe e que me deixa a marca, ou seja, algo que me atravessa. Experiência não é simplesmente algo que eu vivencio, é algo que eu vivencio com intensidade. É algo que eu vivencio por afecção. Não, jogar não é simplesmente estar no meio do jogo. Jogar é viver a experiência do jogar. Isso é o fenômeno. Logo, a gente pode dizer, o jogo eu sinto. Então, o jogo é o fenômeno, é o ato de jogar, é a atitude do jogo, é o estado de jogo. E quem joga, quem é jogador, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui são jogadores, são pessoas que sabem o que significa, o que é se sentir engajado pelo jogo, o que é se sentir viver em estado de jogo. O professor João Batista Freire gosta de falar de estado de graça. O que é estar em estado de graça? O que é viver esse tempo que não é necessariamente mais o tempo do cronômetro, é o tempo da oportunidade, é o tempo descrito pelo Deus Kairos, é o tempo onde o tempo real para e eu vivo a oportunidade, o tempo da oportunidade para mostrar quem eu sou, para que eu possa me colocar, para que eu possa satisfazer os meus desejos. É por isso que jogar mostra realmente quem eu sou. Por isso que jogar é algo tão prazeroso. O prazer é simplesmente consequência do ato de jogar. O ato de jogar é a causa. O prazer é simplesmente o efeito. Não tomem o jogo pelo efeito.
estudem e entendam o jogo pela sua causa, entendam aquilo que causa o ato de jogar. Por isso, nós temos que ir lá no desejo, por isso que nós temos que ir no devir, por isso que nós temos que estudar o jogo com muita profundidade e não simplesmente pela racionalidade, mas sim imbuídos de nossa sensibilidade. Então, isso é o jogo. O jogo é o que eu sinto. Os jogos é o que eu vejo. Então, a queimada, eu vejo. Os bobinhos, eu vejo. O futebol, eu vejo. O basquete, eu vejo. Então, eu consigo olhar e ver pessoas jogando queimada. Agora, quem está jogando queimada se sente jogador. E isso, muitas vezes, o espectador do lado de fora não vê, mas ele sente. É óbvio que quando a gente olha a beleza nos Jogos Olímpicos, dos atletas, das ginastas, executando com maestria, com prazer, né? Como eu vi de maneira muito sensível as meninas antes de mim falando do prazer que é, da alegria que é fazer ginástica. E fazer ginástica não pode ser sem alegria, porque a alegria que elas falam é o estado de graça, é o jogo, é aquilo que eu sinto. Então, a ginástica eu vejo. Então, os jogos eu vejo, o jogo eu sinto. Se o jogo eu sinto, quando a gente fala de esporte e brincadeiras, eu estou falando que o jogo ele não existe em si. O jogo é um estado, o jogo é uma atitude que se manifesta no esporte, que se manifesta nas brincadeiras. Então, o jogo se manifesta nos jogos esportivos. O jogo se manifesta nas brincadeiras. Então, brincando um pouco com a imagem, com a cor azul, então veja, o jogo é a cor azul. Os jogos são suas tonalidades que se manifestam no esporte e nas brincadeiras. Então, os jogos que eu vejo são os inúmeros jogos brincadeiras e os inúmeros jogos esportivos que, para serem entendidos enquanto jogos, eles precisam manifestar o jogo. Então, não basta eu dizer que é queimada, é preciso que aquela queimada dê condições para que os jogadores manifestem o desejo de jogar, o ato de jogar. Porque sem os jogadores, sem o desejo dos jogadores, aquela queimada não é jogo, não é espaço para manifestação de jogo. Ela passa a não ser um jogos. Então, essa distinção entre jogo e jogos, ela é importante para a gente entender aquele primeiro processo que eu falei sobre os inúmeros jogos, brincadeiras que deram origem ao futebol. Esse futebol é considerado um esporte. Qual a diferença, então, entre jogo, esporte, jogo, brincadeira? Para que a gente possa delimitar essa marcação aqui, ó, essa diferente tonalidade. Todos são azuis, mas essa tonalidade aqui é um azul diferente desse azul aqui. Por que eles são diferentes? Porque os jogos, brincadeiras, são marcados pela flexibilidade das suas regras. Os jogos esportivos são marcados pela rigidez dessas regras, ou então pelo processo de enrijecimento dessas regras. Então, nós temos inúmeros jogos, brincadeiras, como, por exemplo, o beach soccer, a pelada de praia, que foi se enrijecendo enquanto regras e foi deixando de ser um jogo brincadeira, e no momento em que alguém, enquanto uma federação, um grupo de pessoas estabeleceu que agora eu chamo de beach soccer aquilo que acontece segundo essas regras rígidas, eu transformei o beach soccer, uma brincadeira,
eu enrijeci essa brincadeira em um esporte. Mas isso quer dizer que toda hora que eu jogo na areia futebol, eu estou praticando beach soccer? Não, eu estou praticando talvez uma brincadeira de bola com os pés, que é esse beach soccer, como, por exemplo, o futebol, a pelada de futebol. É uma brincadeira de futebol, mas não deixou de ser jogo. Isso é um ponto importante. Então, diferentes jogos provocam diferentes níveis, diferentes estados, atitudes de jogo. E o que garante o tom de azul, então, é o ato de jogar, o estado de jogo, né? E aqui a gente poderia passar mais inúmeras horas discutindo teoria do jogo, mas essa ressalva é importante. Então, para finalizar e fechar esse parênteses, essa digressão, os jogos eu vejo, o jogo eu sinto. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Assim, a gente fecha o parênteses e a gente volta. A gente volta para o movimento de esportivização. A gente volta para entender esse esporte na modernidade. A gente começa a entender o que eu já falei para vocês a respeito dos valores da aristocracia estabelecidos pela elite, que, obviamente, se sustenta ou constrói o que a gente chama de modernidade, ou a era moderna. A era moderna vem a ajudar a fortalecer e manter os valores da aristocracia. E isso o esporte assume, porque o esporte é o esporte moderno. Então, o esporte assume a sua era, assume a modernidade. E enquanto modernidade, enquanto os valores da aristocracia, a modernidade tem outros valores que estabeleceram as bases, por exemplo, para a Revolução Francesa, que é, entre inúmeras outras, uma que impacta profundamente a educação, que é a modernidade pautada na racionalização. Então, você tem a modernidade se justificando pela racionalização. Um parênteses. Hoje, nós estamos vivendo a ruptura com a modernidade. Então, quando nós estamos falando do esporte, nós, obviamente, estamos falando de uma necessidade de ressignificar esse esporte, não mais sustentando valores valores da modernidade, dentre os quais também valores da aristocracia, da elite. Mas nós queremos agora, e a pedagogia do esporte tenta ajudar nesse processo, que é pensar o esporte nessa transição de eras que estamos vivendo atualmente, que é a transição da modernidade para a pós-modernidade. E nessa transição é o momento da gente salvar o esporte no sentido de ressignificar valores que não são interessantes e que simplesmente afastaram pessoas do esporte, que simplesmente fizeram com que o esporte ajudasse a manter o status quo da sociedade. Então, nós queremos pensar o esporte para além da sua racionalização. Mas, ao falar em racionalização do ensino, ao falar em racionalização do ensino, também do esporte, nos leva ao tema central aqui da minha fala, que é provocá-los em relação aos processos de ensino. E para falar de processo de ensino, a gente fala de epistemologia da prática. O que é epistemologia da prática? Essa imagem mostra bem. Epistemologia é o estudo da episteme, da base do conhecimento. Então, quando a gente fala de estudos epistemológicos, nós estamos falando, a partir desse exemplo ilustrativo dessa árvore, que é muito significativo, nós estamos falando do estudo das raízes do conhecimento. Então, quando você dá aula, quando você olha uma árvore, você não vê as suas raízes. Você não vê em que solo as raízes dessa árvore estão se alimentando. Quais são os minerais, os sais e os minerais que alimentam essa raiz? Que vão, obviamente, fortalecer o seu tronco e vão gerar a sua copa, e vão gerar as suas flores, e vão gerar os seus frutos. Diferentes solos, obviamente, vão provocar diferentes e facilitar e favorecer
diferentes árvores que vão produzir diferentes frutos. E esses frutos são mais aguados, menos aguados, mais doces, mais azedos, em decorrência da sua base e da sua base alimentada pelas suas raízes. Então, quando nós pensamos epistemologia da prática, nós estamos falando exatamente em entender quais são as bases teóricas que sustentam a sua prática. Quais são as bases que sustentam a sua prática? Quais são as teorias pedagógicas que sustentam o seu fazer pedagógico? Quais são as teorias que vão reverberar ou que vão emergir na sua praxis? Porque não existe ninguém que dê aula sem pedagogia, sem conhecimento teórico. Mas existe uma quantidade imensa de professores que não sabem qual é a teoria que sustenta a sua prática. E no campo esportivo, então, isso está lotado. Por quê? Porque o campo esportivo, ele é o campo, infelizmente, muito fortemente estabelecido pelas crenças. E crenças construídas muito, muito fortemente apenas pelos efeitos da vivência esportiva. Então, eu senti os efeitos de ter sido um atleta, e esses efeitos movem a minha forma de dar aula. Então, eu não consigo chegar nas causas do efeito que foi provocado em mim. Então, eu senti algo que foi gostoso, algo que foi legal, mas eu não consigo entender por que foi legal, porque eu parei no nível do efeito e não fui na busca das causas. E no esporte a gente vive muito isso. Isso se chama crença. Crença é simplesmente ficar na superfície. Crença é simplesmente ficar na experiência, que não é uma experiência empírica, não é uma experiência empírico-científica pautada no estudo. E quando nós estudamos pedagogia, nós começamos a entender melhor o que ou quais são as teorias que sustentam a nossa praxis. Os meus alunos, eu falo, vocês precisam, no primeiro dia de aula, fazer um recordatório pedagógico. Qual foi a pedagogia que te formou? Porque no momento em que você reconhece a pedagogia que te formou, obviamente você vai ter condições de entender as causas dos efeitos, né? Os efeitos que o esporte lhe trouxe, que a educação lhe trouxe, foi foi gerado por algumas causas. No momento em que eu entendo as causas, eu consigo superar traumas, por exemplo. No momento em que eu entendo por que eu não gosto de ler, por que o efeito que eu sinto a uma aversão à leitura, no momento em que eu vou estudar pedagogia e vou entender por que o professor enfiou Machado de Assis do jeito que ele enfiou na minha goela, o que ele causou em mim. No momento em que eu entendo isso, eu tenho a possibilidade de ressignificar minha relação com o livro. E passo, então, a ter condições de apreciar Machado de Assis. E aí eu posso ver quão belo é Machado de Assis e o quanto a escola destruiu ou me impediu de ter acesso a esse Machado de Assis tão bonito. Por quê? Porque a professora estava ali pautado numa lógica inatista ou numa lógica empirista, falando em teorias do conhecimento. Eu não tenho tempo aqui, porque eu gastaria no mínimo umas 4 horas para falar sobre esse quadro, mas esse é um quadro inquietante, é um quadro provocador, que eu convido vocês a tentar se pintar nesse quadro. Quais são ali? O que você pintaria para dizer, eu sou influenciado mais por uma abordagem sociocultural, histórico-crítica, e eu procuro desenvolver uma teoria crítica da educação. Não, olha, eu sou mais influenciado por isso, por aquilo, logo... Veja, não tem um caminho, são vários os caminhos. Você caminha em meio a essas teorias, e não é simplesmente não é diretivo. Esse é o problema desse quadro, né? Esse quadro, ele parece que ele é meio temporal e linear, e não é assim, né? Não ocorreu primeiro o inatismo e depois o interacionismo. E não, ele não é linear no sentido de que a abordagem cognitivista só gera o escolanovismo. Não é isso, né? Mas nós
temos a necessidade de entender quais são nossas influências, porque ao entender nossas influências, nós vamos conseguir fazer uma ruptura ao ensino, essa ruptura tão urgente que podemos fazer agora na transição da modernidade para a pós-modernidade. E não tenho dúvida que essa ruptura se dá desse modo nesse quadro. É uma ruptura de superação das epistemologias do senso comum que favoreceram o estabelecimento das crenças, que favoreceram a manutenção do status quo, que favoreceram, por exemplo, a constituição de uma sociedade, principalmente no Brasil, extremamente reacionária e extremamente conservadora, que, obviamente, só traz como consequência o que estamos vivendo hoje. Um Brasil extremamente marcado pela desigualdade social. Um Brasil extremamente marcado, muitas vezes, pela ignorância que não consegue ir para além do efeito, que não consegue ir para além da primeira linha, quer analisar a Constituição apenas pelo primeiro parágrafo e não pelo imbricar dos parágrafos seguintes. Então, eu vendo uma ideia extremamente simplista, como a minha educação, uma educação que foi feita e constituída nos anos de ditadura militar, onde, por exemplo, eu tinha que aprender que a Guerra do Paraguai foi muito importante para o Brasil, porque nós saímos vitoriosos da guerra. Eu tinha que sair da aula em 1982, na 4ª série, feliz da vida, porque a professora me vendeu a ideia de que, e ela leu só o primeiro parágrafo da história, por quê? Porque o livro-texto que ela tinha por obrigação fazer com que eu engolisse, só continha a primeira linha da história. E na primeira linha da história dizia que nós ganhamos a Guerra do Paraguai. Ponto. Se nós ganhamos a Guerra do Paraguai, nós somos uma grande nação, uma nação poderosa. E não se destrincha, e não se explica, e não se lê o resto da história. Se lê apenas aquilo que interessa para a manutenção do poder. Logo, a sociedade não se modifica. Logo, após, muito tempo depois, no momento em que eu vou estudar as causas e vou entender a vergonha que nós passamos na Guerra do Paraguai, por exemplo, o que significou essa covardia estabelecida pela Guerra do Paraguai, né, principalmente por todas as consequências, eu acho que, e convido todo mundo a estudar a Guerra do Paraguai, para que a gente entenda como nós somos enganados, principalmente a minha geração. E no momento em que nós deixamos as coisas do jeito que estava, a sociedade se manteve do jeito que ela sempre foi, é a manutenção do status quo. Então, nesse momento, nós temos que superar esse senso comum. Nós temos que nos pautar nas teorias interacionistas. As teorias interacionistas abrem um leque muito grande de caminhos, de possibilidades de desenvolvimento de metodologias. E aí é que entra o esporte. Porque quando a gente fala de pedagogia do esporte, nós estamos falando de pedagogia do esporte que está imbricada no entremeio da área mãe, que é a área da pedagogia. Então, quando nós falamos de uma ruptura paradigmática no pensamento tradicional da educação, nós temos que pensar que isso tem que acontecer também no campo esportivo. E aí, caminhando para o final da minha fala, no campo esportivo é a mesma coisa. Nós temos que superar a lógica dessas abordagens tradicionais do ensino do esporte que se pautam numa metodologia tecnicista, que se pautam no ensino tecnicista do esporte. E quando a gente fala que não dá para ser tecnicista, é porque ser tecnicista é simplesmente compactuar com tudo o que se derivou das causas de seguir a uma teoria do conhecimento inatista, uma teoria do conhecimento empirista, uma abordagem de ensino comportamental, uma teoria pedagógica tecnicista, o desenvolvimento de uma teoria de educação não crítica. Por isso que não dá mais para
entender que o tecnicismo deva existir, deva perdurar nos tempos atuais, porque ser tecnicista é manter as coisas do jeito que estão. Porém, quando nós falamos de ser tecnicista e combater o tecnicismo, nós estamos falando de toda essa base, de toda essa causa, e não simplesmente tirando uma foto do efeito, por exemplo, de você desenvolver uma atividade analítica. Desenvolver uma atividade analítica não significa que você é tecnicista. Você pode estar desenvolvendo uma atividade analítica pautado por uma lógica que foi construída dentro de uma base interacionista. Logo, o que você tem que saber é o motivo pelo qual você está desenvolvendo uma atividade analítica. Porque se você não conseguir explicar por que você está desenvolvendo uma atividade analítica, você estará desenvolvendo essa atividade analítica porque você foi vítima dela. E se você for vítima dela e só vive do efeito, da reprodução e da explicação do porquê que você defende essa atividade analítica, logo você está no nível do efeito. Você não foi nas camadas inferiores que permitiam você entender as causas. E aí você tem um problema. Então, o problema não está no ensino da técnica. As emergentes tendências não dizem mal ao ensino da técnica. As emergentes tendências defendem a técnica. A técnica é muito importante, mas elas são contrárias ao tecnicismo. Não há... É preciso esse diferenciar. É preciso as pessoas entenderem para além simplesmente das palavras e para além simplesmente, de novo, dos efeitos. Temos que estudar base teórica. Temos que estabelecer qual é o nosso marco teórico. Temos que estabelecer quais são as epistemologias da prática que sustentam a minha intencionalidade pedagógica. Porque, senão, o campo esportivo continuará um campo ainda fadado a reproduzir as coisas do jeito que estão. E aí, na volta da pandemia, as coisas vão continuar sendo exatamente do jeito que está. E quem vive no campo esportivo, quem vive no campo do ensino do esporte, quem vive no campo do treino esportivo, sabe que manter as coisas do jeito que elas estavam antes da pandemia não é nada bom. Por quê? Porque o investimento no esporte estava extremamente pequeno, as políticas públicas horríveis e o acesso ao esporte extremamente delimitado. Logo, até o campo profissional estava muito cerceado, a ponto de eu ver um aluno que chega na minha faculdade, na minha aula, no curso de ciência do esporte, sonhando em ser um treinador de basquete, eu olho para ele e falo, se você não me ajudar a lutar contra as políticas públicas e a gente rever essas metodologias de ensino e treino do esporte e a gente superar essa lógica da modernidade, meu filho, infelizmente você não conseguirá ser treinador de basquete. Você não conseguirá espaço, porque não existe mais time para se treinar basquete. E os times que tem, nós já temos um profissional lá. E esse profissional vai ficar 30 anos ocupando aquela vaga, para não falar mais anos. Então, se a gente não ampliar os espaços da prática esportiva, nós vamos simplesmente estagnar. E talvez seja exatamente isso que nós estamos vivendo. Por isso, essa ruptura vai nos ajudar de vez a acabar com esse conceito que o professor Lucas, que é meu orientando, construiu, que é muito importante. Ele criou o nascimento de um conceito chamado esportear. O esportear é um conceito que fortalece a lógica exatamente do que está nesta fotografia aqui. O esportear que o Lucas fala é exatamente a ideia de que a prática esportiva deve se nortear simplesmente pelo esporte tradicional, esporte formal. Logo, esse esportear significa que essa criança, para aprender basquete, tem que aprender basquete com a bola oficial, na quadra oficial, tentando fazer cesta na tabela oficial. E por mais esdrúxula que seja essa foto, por mais antipedagógica que seja essa foto, por mais óbvia o equívoco pedagógico dessa foto,
hoje, nas escolas, nós ainda reproduzimos isso. Nós reproduzimos o esportear. Nós não conseguimos superar o esportear. O esportear é um conceito que justifica exatamente essa prática do esporte moderno. Essa criança só será jogadora de basquete se ela for muito resiliente. Essa criança que assiste uma NBA, onde o jogo acaba 139 a 140, o jogo dela na quarta série acaba 0-0. O jogo dela na quinta série acaba 2-0. Que jogo de basquete é esse? Que prática esportiva, que prazer é esse que eu tenho ao jogar basquetebol? Na verdade, não é jogar basquetebol, é esportear o basquetebol, porque a lógica é sempre do esporte formal, do esporte tradicional. Enquanto que as emergentes tendências em pedagogia do esporte, do qual a gente procura, e eu tenho trabalhado muito com essa questão, de resgatar o jogar, contra o esportear. Então, o jogar nasce ou precisa ser resgatado para que a gente destrua essa lógica do esportear. Esse jogar, ele vai pensar que esse basquete é constituído de muitos jogos de bola com as mãos. Esse basquete pode e precisa ser ressignificado. Esse basquete pode ser praticado por pessoas menores. Esse basquete pode ser praticado numa cesta menor. Esse basquete pode ter regras que são maleáveis e adaptadas. E eu não preciso necessariamente chegar no basquete formal. Eu não preciso necessariamente, dependendo dos espaços onde eu estou, achar que tudo que eu tenho que fazer ao pensar o ensino do basquete é pensar que as crianças vão sair daqui e chegar aqui. Eu não preciso necessariamente chegar aqui, mas eu preciso criar condições para que essas crianças entendam que jogar é algo potente. Eu preciso, com a minha pedagogia, mostrar que eles podem ser jogadores, que eles têm competência para ser jogadores, que eles podem ser os seres do jogo, que eles podem satisfazer os seus desejos no jogo, e não simplesmente serem joguetes no jogo do treinador e da treinadora, que eles simplesmente joguem o jogo que os outros querem que eles joguem. Por isso que é necessário devolver o jogo ao jogador, por isso que é necessário romper essa corda que segura a potência que é esse elefante. A gente tem que acabar com esse condicionamento de que os jogadores estão lá simplesmente para jogar os nossos jogos. Esse é o nosso desafio. Por isso que uma série de estudos são desenvolvidos ao redor do mundo. Existem muitas propostas que valorizam o jogo, muitas propostas que valorizam o ensino do esporte pelo jogo. Elas são denominadas de game-based approach. Então, eu não sou o único que tem falado disso. Há muita gente falando disso, e há muito tempo antes da nossa proposta, como o TGFU, Play Practice, o Tactic Game Approach, o Game Center. Todas essas propostas, elas, por diferentes caminhos, procuram mostrar que é possível ensinar esporte de outro modo, que é possível ensinar esporte pelo jogo, que é possível superar o ensino tradicional, que é possível, com segurança, superar o tecnicismo, que é possível, de vez, enterrar esse conceito que o Lucas trouxe, que é o esportear. É possível fazer isso, porque a ciência já mostrou com evidências e com exemplos práticos de que é possível fazer diferente. Então, dentre todas essas, a pedagogia do jogo é a nossa proposta, é a nossa game-based approach, é a nossa proposta didático-metodológica de ensino do esporte com o jogo. Então, a pedagogia do jogo foi o tema da minha fala na abertura do evento do ano passado. E agora eu fecho essa fala exatamente mostrando essa pedagogia do jogo.
essa pedagogia do jogo que se estabelece aqui, com as suas bases no ambiente de aprendizagem, no ambiente de jogo e inspirado na pedagogia da rua, que na verdade é o terceiro ambiente, é o ambiente informal de aprendizagem. Isso é a pedagogia da rua. Então, o ambiente informal de aprendizagem. Desse modo, combinando ambiente informal com o ambiente formal de aprendizagem, mais o ambiente de jogo, nós podemos permitir com que as crianças vivam e revivam essa família dos jogos. Não apenas a família dos jogos de bola com os pés, mas a família dos jogos de bola com a mão, a família dos jogos tradicionais, a família dos jogos de marca, a família dos N jogos existentes, a família dos jogos. E no momento em que ela é integrante dessa família, ela passa pelos diferentes jogos, sempre jogando, sempre como jogador, sempre como alguém emancipado. E aí, Theo, eu agradeço o tempo de vocês, agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês, deixo aqui os meus contatos, principalmente o LEP Digital. No LEP Digital nós temos a palestra que eu ministrei para vocês no ano passado, mais uma série de outros conhecimentos, outras formas de troca de conhecimento que nós construímos ali no laboratório, onde eu, a professora Larissa, o professor Leandro Mazei, que não está nessa foto, coordenamos. É um laboratório que visa possibilitar com que a pedagogia do esporte cresça cada vez mais. Obrigado, viu, Theo? E estou à disposição. Ok, professor, foi muito, como sempre, né, muito produtivo aí no sentido das reflexões, né, não no sentido técnico da palavra, mas sim, né, no sentido acadêmico e, enfim, né, foi muito, muito bom ouvi-lo, né. A gente está aqui, né, adiantado da hora, professor, mas ao longo dos comentários aqui, a gente tinha fala apenas de agradecimento mesmo, né, pela sua colaboração no primeiro momento, né, prontamente falou, nossa, vou sim, muito bacana, e a contribuição foi imensa, e esse ano também, né, foi um dos primeiros nomes que a gente pensou, né, falar, tem que trazer o Alcides de novo aí, e vamos ver se a gente consegue fazer um presencial, né, no final aliás, a gente torce, né, não sabe quando vai ser esse final da pandemia, mas a gente torce para que seja o mais breve possível e que a gente consiga fazer um evento presencial e reunir toda essa galera aí que a gente tem um apreço e que tem, né, prazer de estar perto, né, enfim, e você é uma delas, né. E, professor, né, imensamente grato aí pelas suas contribuições. Eu agradeço muito, Theo. É muito bom estar com pessoas que estão imbuídas da construção do novo, da ressignificação do passado, da perspectiva de conseguir construir um esporte que seja democrático, um esporte que atenda a todos e todas, um esporte que acolha as crianças e que possibilite que a prática esportiva seja uma prática de emancipação, uma prática de humanização, e não simplesmente uma prática para selecionar pessoas, para selecionar talentosos, para selecionar atletas de alto rendimento. O esporte é vida, o esporte não é preparação para a vida, o esporte é vida, e a gente precisa entender a importância que o esporte tem e pode causar na vida das pessoas no momento em que ele acompanha o nosso crescimento. Crescer com o esporte, crescer junto com o esporte, com certeza possibilita uma formação mais humana e uma condição aí de se colocar enquanto um ser humano corajoso nesse mundo é muito evidente. Haja vista todos nós que fomos afetados pela prática esportiva e que muitas vezes nos levaram a fazer um curso de educação física, a ser treinadora, a ser treinadora, a ser professora, a ser professora. Isso é muito bom, isso é muito prazeroso.